Gostaria, antes de mais, de agradecer a presença, em meu nome e do professor Nuno Garopa, a presença da doutora Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimau, que nos honra com esta apresentação do livro do professor Manuel Sobrinho Simões. Gostaria, naturalmente, de repetir os meus profundos agradecimentos ao professor Manuel Sobrinho Simões, também a honra que nos deu a escrever este livro para nós, e, sem mais delongas, daria a palavra à sua doutora Leonor Beleza. Muito obrigado. Agradeço muito esta oportunidade de apresentar este livro. Confesso que foi para mim uma surpresa muito agradável terem-me perguntado se queria fazer isto. E muito agradável, além de mais, porque me permite estar com o professor Manuel Sobrinho Simões. A gente vê-se pouco, mas eu gosto muito de o ver e de conversar com ele e tratamos por tu, exato. E além disso, deu-me o privilégio de ler o livro, certamente antes de muitos outros, e de o ler com o cuidado que requer fazer uma apresentação. Devo dizer, e vou tentar explicar, que esse privilégio se traduziu em aprender coisas muito importantes e perceber que o livro contém uma série de mensagens. O objetivo não é exatamente dar mensagens, ele próprio diz que não é, mas na verdade transmite mensagens que são muitíssimo relevantes. Este livro é à volta do cancro, ou dos cancros, se quisermos, e o cancro, ou os cancros, não são exatamente a mesma coisa que quaisquer doenças, por razões biologicamente fundamentadas, como o livro explica, mas também pela associação que todos nós fazemos em relação ao cancro, como uma ameaça à vida, é evidente. E isso que fazemos em relação ao cancro, porventura mais do que o que fazemos com uma série de outras doenças, envolve o cancro numa situação especial ou com uma importância especial, que fez com que o autor de um livro que o professor Sobrinho Simões fala neste livro, que é traduzido em português O Imperador de Todos os Males, que é um grande livro, de facto, sobre o cancro, faz com que ele lhe dê justamente esse nome e o trate como uma coisa que sobressai entre as doenças por múltiplas razões, e entre elas justamente pela forma como nas nossas cabeças nós encaramos a possibilidade de ter cancro, nós ou as pessoas que estão perto de nós. Este livrinho é um livro de um sábio dirigido a toda a gente. O professor Manuel Sobrinho Simões é, entre nós ou em qualquer outro lado, um sábio destas questões. É um médico e um cientista que dedica a sua vida ao estudo e à investigação sobre o cancro, que sabe muito mais do que a maior parte das pessoas alguma vez saberá sobre estas questões, e que neste livro fala sobre essas questões difíceis, reconhecendo que não é fácil utilizar uma linguagem que toda a gente entenda, mas fala para que as pessoas normais, que não são particularmente conhecedoras, leigas, eu também sou uma leiga nesta matéria, consigam perceber quais são os mecanismos biológicos que estão por trás do aparecimento de um cancro ou das lesões. Insisto muito na diferença entre as lesões que ainda não são ou que não virão a ser um cancro e o próprio cancro, quais são esses mecanismos e, através digamos, da apreensão desses mecanismos, como é que é possível prevenir, como é que é possível diagnosticar tão cedo quanto é possível, como é que é possível tratar, como é que é possível tomar decisões importantes, ou o que é preciso saber para tomar decisões importantes, tanto a nível individual, da nossa saúde e da saúde das pessoas perto de nós, como ao nível coletivo, como é que se devem organizar. Ele diz que não se quer meter nisso, mas, na verdade, as pistas são inúmeras em relação a isso. Como é que se deve organizar, para utilizar uma expressão muito divulgada, o combate ao cancro? E ele faz isto tudo sem intermediário. Às vezes as pessoas que são sábias em certas áreas utilizam um intermediário para transmitir a mensagem, mas ele transmite a mensagem diretamente. E é aqui que eu queria dizer uma coisa. O professor Sobrinho Simões é um médico, é um anatomopatologista. Ele diz: não sou um clínico, que é uma coisa porventura complicada de compreender, mas quer dizer não vê diretamente doentes, presumo que é isso que ele quer dizer. Portanto, lida com tecidos, com células, com materiais biológicos,
não lida diretamente com o doente. Aliás, refere muitas vezes no livro que os doentes se lhe dirigem por e-mail e por carta e lhe perguntam coisas. Nunca diz que é em conversa, que eu também não dizes. Pronto, ok, não conversas. Mas, ao mesmo tempo, o livro é uma espantosa conversa com as pessoas sobre estas questões. E é aqui que eu acho que vale a pena sublinhar. Não é um livro frio, não é um livro sobre mecanismos biológicos, células que se desentendem de si próprias e que desatam a produzir efeitos nocivos. Não é isso. É um livro que é muito mais sobre os doentes e prós doentes do que sobre a doença ou sobre o cancro. E isto é alguma coisa pesada do ponto de vista das consequências e da forma como as coisas são abordadas. Não são puras histórias mecanicistas ou de como é que as coisas, os fenómenos acontecem, são explicações que tenham sempre por trás, muito presente, a ideia de que isto acontece em pessoas e em pessoas que se sentem tremendamente ameaçadas pela presença eventual de um tumor maligno. Ou pela presença efetiva, infelizmente. Ele diz expressamente, quando tenta explicar sobre o que é o livro, que não vai discutir dilemas dos profissionais, que os existem, sobre como é que devem abordar, quer do ponto de vista técnico, quer muitas vezes do ponto de vista humano, uma situação complicada, nem sobre os dilemas e os problemas que os doentes sentem, nem muito menos diz ele sobre como institucionalizar o combate contra o cancro. Mas dá inúmeras pistas sobre como é que isto tudo deve ser encarado e como é que isto tudo deve ser tratado. Mesmo em relação, digamos, aos efeitos já não individuais, mas sociais da presença do cancro, com uma série de características que levam a que ele esteja a aumentar, que esteja a aumentar a respectiva incidência, a respectiva prevalência, numa série de áreas que ele identifica, reconhecendo, embora que não temos os dados todos de que precisamos para esse efeito. Esses dados também, mesmo quando abordados de um ponto de vista coletivo, como números, também não são vistos de uma forma fria e distante, porque o livro está cheio da explicação de que as sociedades têm de estar preparadas e se têm de preparar ainda mais no futuro, porque as coisas vão evoluir e não no melhor sentido, necessariamente, embora do ponto de vista, digamos, científico, se vá sabendo mais e se espera que se vá sabendo muito mais no futuro, embora seja assim, a verdade é que os números, a prevalência em sociedades como a nossa do cancro hoje e em tempos próximos, e já agora não apenas do cancro, mas de outras doenças, supõem uma organização que nós neste momento ainda não temos, que precisa e supõem essa organização não apenas porque custa muito dinheiro, porque é do ponto de vista social complicado, mas porque significa uma abordagem feita em termos que hoje ainda estamos longe de fazer de uma maneira certa em relação ao peso humano e social que a doença significa. E tudo isto supõe que se olhe mais e com mais atenção, acho eu, não apenas para as questões individuais de rastreio e de diagnóstico precoce e de tratamento e prevenção antes disso tudo, evidentemente, mas que se olhe de uma maneira muito mais atenta para as questões de organização e de avanço, de certa maneira, na abordagem de uma situação em que as sociedades, como a nossa, estão a envelhecer e, dentro de algum tempo, não só teremos muito mais gente com mais idade, mas teremos muito mais gente com muito mais idade e doente. Um dos problemas, aliás, complicados em Portugal é não tanto uma diferença em termos de mortalidade com outros países, mas uma diferença em termos de anos de vida saudáveis em relação a outros países. Isto é, em alguns casos, não, coletivamente adoecemos mais cedo com doenças graves do que se adoece noutros países. E, naturalmente, que o livro começa com uma explicação científica sobre como é que os cancros aparecem e de certa maneira, eu salientaria, porque
eu levei algum tempo a perceber, mas enfim, os especialistas sabem todos, mas as pessoas que não são especialistas muitas vezes não sabem, que o cancro, de certa maneira, tem aparece de uma maneira mais natural do que aparece em outras doenças. Portanto, é a evolução daquilo que nós somos dentro de nós, através de inúmeros mecanismos, alguns de caráter hereditário, a maior parte de caráter não hereditário, ou pelo menos tanto quanto se sabe hoje, de caráter não hereditário, que produzem alterações no nosso sistema biológico, que conduzem ao surgimento, enfim, numa fase inicial, porventura, de lesões ainda não malignas, mas que podem vir a evoluir para esse efeito, mas o que lá está não são corpos estranhos ao nosso corpo, nem células estranhas às nossas células. E por isso a abordagem também não pode ser feita, os tratamentos não podem ser os com que se abordam outras, nomeadamente, por exemplo, o sistema imunológico, que hoje, aliás, cheio de promessas em relação a poder fornecer instrumentos importantes para o combate ao cancro, neste momento a serem testados e a tentar compreender-se qual é o seu limite, mas o sistema imunológico aqui não funciona como em relação a outras doenças, porque não reconhece as células cancerígenas como corpos estranhos. São produtos, clones, para usar essa expressão, das nossas próprias células, do nosso próprio corpo. E, portanto, o nosso sistema imunológico não está preparado para perceber que está aqui uma coisa que veio de fora e que eu tenho de combater. E, portanto, é mais complexo, porventura, mas cheio, apesar de tudo, de possibilidades, a utilização do sistema imunológico para poder combater o cancro. Está muito bem retratado, acho eu, para todos compreendermos muito bem, que os cancros são doenças muito complexas, que resultam ou podem resultar de inúmeros fatores, da presença de inúmeros fatores, que são muito difíceis muitas vezes de avaliar e de compreender como é que podem ser tratados, que há uma incerteza ainda muito grande em relação a como é que certas decisões, nomeadamente de caráter terapêutico, devem ser tomadas, que às vezes até sabermos muito, de certa maneira, dificulta mais. Por exemplo, a insistência, hoje claríssima, enfim, as pessoas normalmente colocam as coisas nestes termos, nós sabemos todos que é bom que uma situação desse tipo seja detectada tão cedo quanto possível. Por isso falamos de diagnóstico precoce, por isso faz rastreio em relação aos cancros, em relação aos quais sabemos que se pode fazer e estamos mortos por descobrir que alguns outros também sejam suscetíveis de rastreio, e certamente acontecerá, porque a ciência está a evoluir, mas depois o próprio rastreio causa indefinições e inseguranças. Primeiro porque pode conduzir a resultados errados, falsos positivos ou falsos negativos, e as pessoas julgam que têm uma coisa que não têm, ou julgam que não têm uma coisa que afinal têm. Portanto, não há uma segurança total na utilização desses mecanismos. E depois, porque quando se sabe que um resultado é positivo, o que os doentes evidentemente querem é que se lhes tire de lá dentro aquilo que eles têm. E muitas vezes essa decisão é uma decisão errada e, portanto, há insegurança também na tomada da decisão correta, porque hoje sabe-se cada vez mais, e está tratado de uma maneira muito interessante a propósito da cirurgia e, portanto, de como é que a cirurgia foi utilizada nas fases iniciais e de como é que é utilizada hoje. Hoje sabe-se cada vez mais que uma intervenção muito intrusiva e, porventura, muito mutilante, tem ela própria resultados muito negativos e, às vezes, os resultados são mais negativos do que os resultados de deixar, porventura, estar as coisas como estão ou adotar um tratamento, um tipo diferente. Tudo isso está muito bem retratado aqui, tudo isso é muito importante para que as pessoas que não têm conhecimentos especiais neste domínio, mas que são as donas de si próprias e do seu corpo e que são quem tem, finalmente, que tomar a decisão, para que as pessoas possam sentir-se mais conhecedoras quando precisam, efetivamente, tomar uma decisão. Isto é uma questão crucial e é o que está por trás, de certa maneira, de uma grande parte do livro, quando se dirige a decisões de caráter individual ou a informar melhor as decisões de caráter individual. Quem resolve se é tratado ou não é tratado, e se aceita ou não uma determinada sugestão, é o doente. E para trás terá decidido ou não fazer prevenção, terá decidido ou não fazer rastreio, terá tomado essas decisões todas. Tem de as tomar e só a pessoa que as pode tomar, não é? Não há médico nenhum que possa resolver que nos opera, ou que possa resolver que somos sujeitos à radioterapia ou à quimioterapia ou o que quer que seja. Bom, tomar essas decisões sabendo o que é que estamos a fazer é um ponto crucial, evidentemente, na vida das pessoas.
E o objetivo final deste tipo de informação, quando se dirige a indivíduos, é justamente informar ou torná-los mais, costuma-se falar numa palavra que eu não gosto muito, mas gosto do significado, empoderamento das pessoas quando tomam essas decisões. O livro tem um aspecto muito importante, em que quem sabe destas coisas e insiste, é prevenindo a doença, não é só o cancro, mas é muitas outras, que se obtém resultados mais positivos, como é óbvio, e em relação aos cancros, hoje cura-se alguns, consegue-se viver com outros, mas ainda há inúmeras situações que os cientistas e os médicos não conseguem dominar. Em compensação, sabe-se uma série de comportamentos, enfim, isto é preciso dizer sempre, embora as pessoas, em relação a alguns deles, estejam fartas de saber, prevenindo sistematicamente, através da adoção de uma série de comportamentos que são rigorosamente descritos no livro. É rigorosamente descrito o que se sabe e o que não se sabe sobre como é que é possível adotar estilos de vida que evitem, na medida do possível, que as pessoas fiquem doentes, e isso quer ao nível da prevenção primária, portanto, comportamentos que evitem que a doença se instale, quer ao nível da prevenção secundária e da adoção de uma série de comportamentos, nomeadamente relacionados com o rastreio e com o conhecimento numa fase precoce da eventual presença de um tumor maligno. Eu queria só, finalmente, explicar algo, ou falar sobre algumas das coisas, das tais de que o professor Manuel Sobrinho Simões diz que não se vai ocupar no livro, mas que resultam com muita evidência daquilo que ele diz no livro. E que são coisas muito importantes do ponto de vista da organização coletiva no combate ao cancro. A primeira queixa-se com toda a razão, nós não temos registros suficientemente credíveis, nem sobre incidência, nem sobre prevalência, nem sobre mortalidade por cancro. E é muito difícil tomar decisões de organização do que quer que seja se esses dados efetivamente não existirem. Temos uma ideia de como é que esses números são, temos uma ideia da comparação com outros, mas, inclusivamente, o professor Sobrinho Simões recorreu a números da Noruega, por entender, com toda a razão, estou segura, que eles são muito mais fiáveis nestes domínios do que serão os nossos números. E aqui, meu Deus, é uma organização que não é muito complicada, mas supõe alguma organização. Há registros, mas eles não são suficientemente harmonizados e fiáveis para podermos saber uma coisa que nos países civilizados se sabe. Que é quantas pessoas é que em cada ano ficam doentes por um certo tipo de cancro, cada um dos tipos de cancro, quantas pessoas é que existem em cada momento que sofrem determinados tipos de cancro, quem é que morre por causa de determinados tipos de cancro. As pessoas podem pensar que sabe, não sabe. Pronto. E é, de facto, um aspecto muito, muito sério. O outro, que ele fala várias vezes, é precisamos de um plano oncológico, precisamos de centros de referência. Isto quer dizer, precisamos de uma organização do nosso sistema em relação a como é que se reage nas várias fases de combate ao cancro. Porque fazer as coisas como deve ser supõe especialização, supõe um certo número de casuística para que, nomeadamente, agora estou a falar de hospitais, se produzam tratamentos em relação a estas questões. Isto é uma questão que já foi muitas vezes falada entre nós. O livro, de uma maneira indireta, de certa maneira, enfim, traduz clarissimamente que é preciso que isso venha a acontecer. Como é preciso formar gente, organizarmos-nos, tratarmos estas questões em equipas multidisciplinares, coisas que a gente sabe, que se sabe, e que são, mas que são coisas, eu não vou dizer que são fáceis, não são. Se fossem muito fáceis, certamente já estariam feitas em todo lado, mas não estão suficientemente feitas entre nós, que é preciso monitorizar aquilo que efetivamente acontece na abordagem do cancro e permitir, ele até fala expressamente nisto, pode parecer um pormenor, não é que sejam formuladas segundas opiniões sobre como é que as coisas efetivamente acontecem, porque isso é muito importante para a respectiva monitorização. Em suma, este é um livro imensamente útil, acho que a Fundação Francisco Manuel dos Santos está também de parabéns por editar este, além de muitíssimos outros e de muitas outras coisas que faz. É um livro que me parece que pode ajudar, que deve ajudar as pessoas a tomarem decisões mais informadas em relação a si próprias ou a pessoas que estão perto de si e a compreender melhor se faz sentido ou não faz sentido, como é que coletivamente nos organizamos para combater o cancro e, por outro lado, contém implícitos uma série de apelos
que provêm de alguém que há umas décadas que está, na verdade, nesta luta, lá no laboratório, a estudar as peças, supostamente não tão perto dos doentes como eventualmente outros, mas muito atento à forma como as coisas se traduzem efetivamente nas pessoas, consciente de que o que vem aí é mais exigente ainda do que aquilo que está a ocorrer, mas que não temos muito tempo para nos organizarmos a sério para fazer este combate. E, portanto, eu felicito vivamente a Fundação e o autor por aquilo que fizeram com a edição deste livro, que me parece precioso, justamente, usando outra vez a expressão, no combate ao câncer em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu estou a gaguejar um bocadinho, pode ser que melhore com o tempo. Primeiro, é verdade que a Fundação, eu acho que a Fundação tem que ser realmente congratulada, porque a série de livros que tem feito procurando aumentar, no fundo, aquilo que chamaste o empoderamento, a literacia, quer dizer, nós precisamos de ganhar capacidade de perceber as coisas. Não podemos continuar a viver permanentemente a falar de coisas que não percebemos. E isto é muito português. Nós gostamos de palavras, mas as palavras, ao contrário do que se passa nos países anglo-saxónicos, as palavras, nós não temos o understand, o que está por baixo. De resto, nós temos aprender, que é superficial. Os ingleses têm understand, que é perceber o que está por baixo, é substância. E nós, a Fundação tem feito um trabalho notável da procura da substância. E depois, eu confesso que fiquei felicíssimo quando me disseram que era a doutora Leonor Beleza que ia apresentar o livro, mas tiro-te o chapéu porque até leste o livro. Porque é uma coisa clássica em Portugal. Há pessoas que não leem para não se deixarem influenciar, sabe? Que é uma coisa clássica. Eu apresento, mas olha, eu não leio para não me deixar influenciar. E, portanto, eu sou muito amigo dela há muitos anos, o resto conhecemos-nos, ainda andávamos no liceu, e fui muito amigo dela quando ela era Ministra da Saúde. Ela foi uma excelente Ministra da Saúde. A única coisa que eu achei mal, pegou-se demasiado com todos os médicos, e daí foi vítima depois. Tinha uma coisa muito engraçada, quando eu precisava trabalhar com ela, como é muito despachada e é muito ligada às coisas femininas, a gente estava a trabalhar com a senhora Ministra e entrava uma criança, às vezes com um pingo no nariz, que era filha da secretária, ela deixava que as crianças, e a gente tinha os meninos a passear, que era uma gente espantosa, o ambiente que ela criou, e portanto, só para dizer que quero-te agradecer muito, porque foste exemplar. E eu continuo a achar que Portugal, e agora estamos aqui um peso pesado, o Eduardo Lourenço, mas portanto, tudo o que disseste faz todo sentido e eu fico muito feliz, porque a coisa pior que pode, de resto já com a Filipa também tinha ficado feliz quando ela me disse as coisas que tinha aprendido com o livro, ou que tinha, porque o grande problema quando a gente escreve livros, sobretudo livros deste género, que são livros chatos, porque os livros têm que ter uma componente de palavras que nós não podemos deixar de usar, e palavras que são palavras novas para as pessoas, é que isso torne o livro, a pessoa tenha uma rejeição. Tudo o que disseste é verdade, chamaste a atenção para as coisas mais importantes, é verdade, eu não sou, e ela disse muito bem, eu não sou clínico, sou médico. É muito interessante esta diferença, porque clínico é o que se inclina sobre o doente. Eu não me inclino sobre o doente. O médico é o que está no meio. É muito interessante isto. De resto, como o cirurgião é o quirúrgico, é quiropráctico, é o que usa as mãos. O cirurgião usa as mãos, o clínico inclina-se e os médicos, e eu sou médico, trabalham no meio. E eu sinto-me muito médico, mas é verdade que a minha correspondência com os doentes é sempre feita por interposta pessoa que é o clínico, ou por mail, ou por telefone, mas eu não tenho telemóvel, portanto vêm-se muito aflitos. E isso é uma grande... É também um egoísmo, eu reconheço, mas é para evitar, por exemplo, já agora é um assunto que tem a ver com o que estavas a dizer, as pessoas quando leem um relatório médico que
tem uma doença pré-neoplásica ou pré-maligna ou maligna, as pessoas apanham um susto enorme. E eu percebo perfeitamente, eu tenho muito medo de ter cancro. Eu acho que as pessoas precisam, mesmo uma pessoa como eu, que há 40 e tal anos, como a doutora Leonor Beleza disse, trabalho em cancro, não faço mais nada, eu todos os dias diagnostico cancros. Felizmente, a maior parte das vezes explica às pessoas que não têm cancro, mas têm a probabilidade de ter. Eu que faço isso todos os dias e que sou um especialista na matéria, eu tenho medo de ter cancro. Portanto, ninguém pode ter vergonha, nem deve ficar aflita por ter medo de ter cancro. E ter um cancro é uma pouca sorte. Muitas vezes, como disseste, e eu realmente cito sempre isso, os padrões, as qualidades, o tipo de vida, a pessoa se fuma, arrisca-se mais a ter cancro que quem não fuma. A pessoa se deixa engordar em demasia, arrisca-se mais. A pessoa se não faz exercício, a pessoa se bebe demais. Portanto, tudo isso são fatores. Agora, não podemos culpabilizar as pessoas. As pessoas não têm cancro, não é um castigo, é uma pouca sorte. E outra coisa, eu assusta-me muito, e gostei muito que falasses no combate ao cancro. O combate ao cancro é, como disseste, individual e coletivo, mas quando a gente tem a pouca sorte de ter um cancro, a maior parte das vezes, felizmente hoje, cura. 60% das pessoas não morre já de cancro, das que têm cancro. Portanto, ou cura mesmo, ou ficam com uma doença crónica controlável, como são as artroses e as diabetes. Mas há, infelizmente, 40% de pessoas que morrem. Essas pessoas que morrem, não morrem porque eram fracas, porque não sei quê. Não, morrem porque tiveram pouca sorte. Portanto, a ideia de que há uma coisa que quem vence o cancro é um vencedor, não. É verdade que a pessoa deve fazer tudo o que é preciso fazer para vencer o cancro. Mas quando se tem a pouca sorte de ter um cancro avançado, por mais força de vontade que se tenha, as pessoas morrem mesmo. E eu acho indecente, eu digo aí isso, eu acho indecente que a pessoa depois fique diminuída, porque para além de ter a pouca sorte de ter um cancro e estar a morrer, ainda por cima se acha um falhado porque não conseguiu convencer a sociedade e as pessoas de que tinha força suficiente para vencer. Portanto, há aqui um elemento, eu acho que falaste nisso muito bem, há um elemento no cancro que é a coisa pior que há, que é o cancro somos nós em pior, se quiserem. Somos nós com menos inteligência e mais capacidade de sobrevivência. Mas não há nada tão parecido connosco como os nossos cancros. Se eu tivesse um gêmeo univitelino, ele era mais distinto de mim do que se eu tiver um cancro. Não há, e, portanto, como disse a doutora Leonor Beleza, isto torna extraordinariamente difícil o tratamento do cancro, porque o que caracteriza depois as células cancerosas, ao contrário do que se pensa geralmente, não é porque as células proliferam muito, não, é porque as células são imortais. O que torna o cancro uma doença terrível e difícil de tratar é a extraordinária resistência das células a gente convencê-las a morrer. São imortais. Têm todos os mecanismos de imortalidade, de sobrevivência em ambientes hostis. E depois entram em competição connosco, e se nós formos avançando na vida com um cancro nosso, ou a gente consegue controlá-lo e ele fica em equilíbrio connosco, e é o que a gente hoje em dia consegue em muitíssimos casos, ou quando há o desequilíbrio, ele mata-nos. Mas mata-nos usando os nossos vasos, o nosso fígado, as nossas estruturas. Não é um micróbio. Os micróbios, os micro-organismos, são os seres exteriores a nós. Portanto, a gente tem uma estrutura diferente, é fácil identificá-los e é fácil matá-los. Os antibióticos são extraordinariamente eficientes porque são contra organismos que são geneticamente distintos de nós. O cancro não há nada tão parecido como o cancro. Portanto, a doutora Leonor Beleza disse muito bem que isto se o cancro é isto, e se o cancro é o resultado de tecidos nossos que crescem, é claro que se esses tecidos forem expostos durante mais anos à influência do tabaco, das condições atmosféricas, do álcool, da obesidade, isto é, se a pessoa envelhecer, por um lado, tem maior influência ambiental sobre os tecidos. E, por outro lado, os nossos tecidos mais velhos são menos capazes de reparar e, portanto, o que ela descreveu é verdade.
Nós daqui a 20, 30 anos, 1 de cada 2 portugueses vai ter cancro e isto é terrível dizer isto, mas uma pessoa que tem cancro podia-se pensar assim, eu tive um cancro, safei-me, ao menos, agora não volto a ter, porque a pouca sorte, já tive pouca sorte, não. Quem tem um cancro tem muito mais probabilidade de ter segundo, terceiro, quarto. E, felizmente, eu já tenho experiência de pessoas que tiveram 4 cancros e que sobreviveram, o que é notável do ponto de vista da capacidade de tratar. Isso é notável. Mas o que significa é que a pessoa não pode descansar porque há aquilo que tu chamaste de suscetibilidade genética. Agora, o que nós sabemos é que no futuro, com pessoas cada vez mais idosas a viver mais anos, nós vamos ter um aumento extraordinário do número de cancros, como vamos ter um aumento extraordinário de doenças degenerativas, algumas neuropsiquiátricas, outras do sistema osteoarticular, e, portanto, o teu apelo a que nós nos organizemos como sociedade, o meu está no livro, mas é crucial, porque senão e isto, reparem, Portugal tem, nós temos, já discutimos isso muitas vezes, não é? Portugal, nós gostamos de ter uma pastilha, a nossa grande aspiração não é mudar os nossos comportamentos, é ter uma pastilha que se toma à noite e que resolve a estupidez que fizemos durante todo o dia. E não há pastilhas que safem isto. E, à medida que a pessoa fica mais velha, vai ter maior probabilidade de ter as chatices todas. Eu continuo a chamar a atenção que, à medida que nós ficamos mais velhos, temos que também ter muito cuidado com aquilo que a doutora Leonor Beleza chamou a atenção, que é os diagnósticos de, no fundo, até que ponto vale a pena continuar a fazer diagnósticos precoces a partir de uma certa idade. Porque nós sabemos que um cancro pequenino numa pessoa de idade não vai dar chatices nenhumas. Ela normalmente vai morrer antes de ter chatices. E, portanto, é uma estupidez nós encarniçarmos-nos na descoberta de cancros pequeninos nas pessoas de idade e começar a fazer sobre-tratamentos das pessoas que têm, no fundo, morbilidades associadas terríveis. Mas nós vamos viver o futuro, nós portugueses e nós Europa, vamos viver o futuro cheios de cancros, cheios de doenças neurodegenerativas, cheios de doenças neuropsiquiátricas. E o que a doutora Leonor Beleza dizia, e é verdade, é que isto não se resolve aumentando a nossa capacidade de tratar muito bem no hospital X ou Y. Isso é crucial. É crucial haver um plano nacional que identifique os sítios onde se fazem bem os tratamentos. É indispensável fazer aquilo que ela chamou a atenção e que eu chamo muito a segunda opinião. Ter uma segunda opinião. Nós, em Portugal, desconfiamos, temos vergonha de pedir segundas opiniões, os médicos ficam muito irritados, acham que o doente está a ser desconfiado. Não. É crucial em situações que, como tu disseste, não são situações branco e preto. Há muitas situações de cancro e de diagnóstico de doenças pré-cancerosas em que é preciso pesar os prós e os contras. É muito bom ouvir uma segunda opinião, mas isto não se vai passar nos hospitais, isto não se vai passar nos IPOs, isto vai-se passar antes, nos cuidados primários. Nós temos que organizar os nossos cuidados primários para a prevenção e para o diagnóstico precoce, é medicina geral e familiar, e nós vamos ter que desenvolver os nossos cuidados paliativos e os cuidados continuados, porque vamos ser uma sociedade cheia de pessoas de idade com grandes limitações físicas, psicológicas, etc. Portanto, o problema do cancro, para mim, eu acho que digo isso no livro, não é o mais grave. É grave porque nós temos medo de ter cancro. É grave, como dizia a doutora Leonor Beleza, porque nós associamos o cancro a uma doença mortal, que já hoje em dia não é verdade. Continuo a dizer, nós, em Portugal, temos taxas de sobrevida tão boas ou melhores do que os países da Europa que connosco se comparam. Perfeitamente sobreponíveis. O problema do cancro é que nós associamos psicologicamente a uma doença mortal. Assusta-nos. Mas não podemos deixar de pensar que isto só se resolve. Temos um problema de responsabilidade individual e eu acho que as pessoas, se lerem o livro, ajudam-as a pensar, a perceber o que é que significam as palavras. Mas temos outro problema, para mim, que ainda é muito mais importante, e eu estou de acordo contigo, que é como é que a sociedade portuguesa, que somos nós, não são eles, como é que nos vamos organizar para
e eu tenho muito gosto que leiam, porque deu-me um trabalhão a escrever. Muito obrigado. A doutora Leonor Beleza também chamou a atenção para isso e é muito importante, estão aí os números. A gente diz o cancro, mas é realmente uma sobressimplificação, porque há muitos tipos de cancro. E nós temos hoje cancros que nós tratamos muitíssimo bem. Nós praticamente curamos todos os doentes com cancro da tireoide e com cancro do testículo. Nós curamos mais de 65% das senhoras com cancro da mama, ou das pessoas com cancro do intestino, ou dos senhores com cancro da próstata. Portanto, nós, em alguns cancros, nós temos tido, nós portugueses e nós europeus e nós sociedades ocidentais, temos tido evoluções extraordinárias. Mas, infelizmente, nós continuamos. O cancro do pâncreas continua a ser um problema dificílimo e nós não temos aquilo que a doutora Ana Beleza disse, é verdade. Nós temos para o cólon e para o colo do útero e para a mama, nós temos rastreios. No pâncreas não temos. Nós não temos rastreios para o cancro do cérebro. E é um cancro muito mortal. Nós não temos rastreio para o cancro do pulmão. O cancro do pulmão, mesmo quem faça raio-x muito frequente, quando a gente vê um nódulo, já infelizmente é tarde demais. E as pessoas não podem também começar a exagerar em fazer permanentemente raio-x para pesquisar se têm ou não têm cancros, porque os raios-x têm efeitos também muito colaterais péssimos. Eu ontem disse isso, há uma palavra que nós usamos hoje, chama-se vómito, que eu digo aí, vómito são as vítimas of modern imaging technologies. São as pessoas que passam a vida a fazer raio-x e a fazer exames radiológicos e acabam por descobrir uma coisa muito pequenina, e essa coisa muito pequenina é uma chatice, só dá problemas. Portanto, nós não temos solução para o pâncreas, para já, não temos solução para o sistema nervoso central, para o cancro do cérebro, não temos, começamos a ter alguma, mas ainda não é bom no pulmão, e continuamos a ter dificuldades no esófago e no estômago. Mas, portanto, a gente chamou o cancro, e discuti muito isto com o Dr. António Araújo, que foi ele e o Dr. Marco Pina, mas o Dr. Marco Pina foi um extraordinário, porque me ajudaram a decidir estas coisas. A gente chamou o cancro, mas de facto, na palavra cancro, albergam-se muitas doenças e muitas delas hoje são tratáveis, curáveis, e portanto, a pessoa tem que, e isso é o que tu chamas, a pessoa ser dona de si própria, perceber o que é que está a ver, não entrar em pânico. Quer dizer, mas se entrar em pânico, depois ter tempo para controlar e perguntar e discutir. E aí há cada vez mais em Portugal, uma coisa extraordinária que são as associações de doentes. Nós temos em Portugal associações de doentes de cancro extraordinárias. Da mama, do cólon, da próstata, da tireoide. Qual é a minha pena nisto, sabem? Eu ainda fiz agora no Porto, fiz 8 dias em que fui chamando todas as associações que havia para discutir com elas. É que nós só temos associações de cancro dos cancros que são tratáveis. Portanto, nós não temos, infelizmente, a associação de câncer do pâncreas, não temos, infelizmente, a associação de cancro do sistema nervoso central, porque não há quase sobreviventes. Que é terrível, porque é um sinal indireto da falência, da nossa falência como médicos. E, portanto, livros como este ajudam muito, mas é verdade que uma pessoa que tenha um diagnóstico de cancro do pâncreas continua a ter uma taxa de sobrevida muito baixa. Atenção, que continuamos a tratar excepcionalmente bem e há 5% de pessoas em que as coisas correm muito bem, mas há 95% que não correm. Essas 5% que correm bem, nós ainda não sabemos porquê. E os esforços da investigação é identificar esses que correm bem, se a gente perceber porquê, pode ser que venha. Mas, portanto, esta no fundo, é o que a gente procura com isto. E muito obrigado. Não, ainda tinha mais dois temas. Está bem. Posso? Não. Helicobacter pylori ou Angelina Jolie? Se quiser, um desses dois temas. Falámos ontem. Não, portanto, não, falamos nos dois, acho que vale a pena, porque... acho que vale a pena, em relação à Angelina Jolie, acho que é um exemplo muito bom, doutora Leonor Beleza, e é verdade, eu acho que fizeste uma leitura, de resto tu és uma mulher inteligentíssima,
e quase nem pareces portuguesa, porque, sem ofensa, dizes as coisas fundamentais com pouca retórica, que nós em Portugal temos alguma tendência de andar à volta. Mas a Angelina Jolie tinha um diagnóstico de risco de cancro da mama familiar muito grande, porque tinha um gene que nós sabemos e ela tinha o risco de ter cancro da mama é 88%. E ela decidiu fazer a mastectomia bilateral. E tem um risco de cancro do ovário de 40%. E decidiu fazer a extração dos ovários. O que é que nós discutíamos ontem? Eu percebo, eu também faria isso. Mas agora, se o risco for 20%, ainda faço? Se o risco for 5%, ainda faço? E isso é o que a doutora Leonor Beleza dizia. Há aqui uma coisa que é uma decisão individual. E, portanto, isto são os que nós chamamos cancros hereditários, que só correspondem a 5% dos cancros. Nós temos 95% dos cancros, que são, sobretudo, ambientais, é o estilo de vida, é a obesidade, é o fumar. Nós sabemos disso tudo, e de resto está quantificado no livro o valor da vida saudável, o valor do exercício físico. Portanto, isso diminui imenso o risco de ter cancro, como diminui o risco de ter acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Mas, portanto, esse é o aspecto dos cancros hereditários. São uma raridade, mas têm que ser tratados especificamente, não é? Portanto, quem tem um risco aumentado porque tem um fator genético identificado, deve fazer o estudo nos familiares diretos, irmãos e filhos, não vale a pena fazer nos pais. O outro aspecto é o problema da Helicobacter pylori, que é uma bactéria que nos infecta a nós, adultos portugueses, muito. 80% das pessoas com mais de 60 anos em Portugal estão infectados pela bactéria, que é uma bactéria que infecta o estômago. Esta bactéria, quem não está infectado por esta bactéria não tem cancro do estômago. Quem não está, não tem. Quem está infectado, só uma pequena percentagem é que vem a ter cancro do estômago, mas vem a ter. E o cancro do estômago é o quarto cancro de mortalidade em Portugal e é o terceiro no mundo, porque nós continuamos a ter uma taxa muito elevada de Helicobacter. Felizmente, nós agora fizemos estudos em miúdos da escola, tem só 40%, o que é impressionante, porque, por exemplo, a Finlândia, que tinha como nós, à medida que enriqueceu e passou a ter frigoríficos, e os miúdos deixaram de dormir 6 e 7 no mesmo quarto, e a higiene melhorou, a taxa de infecção baixou, portanto, é o que nós chamamos um sucesso epidemiológico, sem ser devida nenhuma. Mas, portanto, qual é a situação em Portugal? Nós não devemos, por exemplo, todos nós não devemos fazer agora, andar aterrorizados para saber se temos ou não temos infecção pelo Helicobacter. Eu digo isso. Se a pessoa tiver uma gastrite, deve saber se tem ou não tem Helicobacter, e se tiver a Helicobacter, deve tratar. Mas não deve tornar isto uma situação de pavor, porque eu tenho, não. A grande maioria das pessoas, de resto, há uma coisa já agora, só um parênteses, das pessoas que fumam e que fumam muito, só 2 é que vão ter, 1 a 2 é que vão ter cancro do pulmão. Portanto, há 8 a 9, em 10. Em 1 em 2, em 10 é que vêm a ter cancro do pulmão. 8 a 9 não vão ter. Agora, é uma estupidez fumar, porque não vão ter cancro do pulmão, mas podem ter cancro da bexiga, podem ter enfisema, podem ter infarto do miocárdio, podem ter tudo. Portanto, é uma estupidez fumar. Mas só 1 ou 2 é que têm cancro do pulmão, o que significa que há um fator de suscetibilidade por trás. Obrigado. Muito obrigado. Posso só dizer uma coisa muito breve, para além de agradecer muito ao professor Manuel Sabrinho Simões. Hoje lançámos aqui uma coleção de retratos, de reportagens, uma delas sobre prematuros. E a Fundação tem estudado muito, e depois fará-lhe-me chegar, tem estudado muito a mortalidade infantil. Fala-se muito dos políticos, etc. No fundo, acabámos por concluir nos nossos estudos, de certa forma, que foi no tempo da doutora Leonor Beleza, e a ação da doutora Leonor Beleza teve um papel absolutamente decisivo na diminuição da mortalidade infantil. Isto é, há milhares de crianças que
nasceram e sobreviveram devido a uma pessoa. Foi uma pessoa e, nesse aspecto, já não enquanto membro da Fundação, mas enquanto cidadão, gostaria muito de lhe agradecer, Dr. Leonor Beleza, aquilo que fez enquanto exemplo de decisor político. E, obviamente, também agradecer ao professor Manuel Sobrinho Simões este final de tarde. Muito obrigado a todos.